Irmãos, enquanto a gente cantava e falava sobre esse tema, como esse cântico disse, esse tema é sem fim. O tema da encarnação, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus é um tema infindável. É o tema que os céus cantam, desde que o Cordeiro venceu. Aleluia. Esse é o tema que deve permear nossa vida, coração, adoração, nossa meditação na palavra, nossa vida diante de Deus. É o tema dos céus. E eu só queria compartilhar com os irmãos o sentimento de algo que tem tocado meu coração ao falar sobre a obra de morte do Senhor Jesus por nós. A obra de expiação realizada em nosso favor. Em 1 Coríntios capítulo 11, né, quando Paulo está falando sobre fazermos isso em memória dele, quando ele está explicando aos coríntios sobre a glória da obra de Cristo vista na ceia do Senhor, ele nos coloca aqui a par da ceia do Senhor e da realidade espiritual que nós tocamos enquanto comemos e bebemos. Aí então, de repente, ele diz assim, no versículo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O próprio Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ao instituir a sua ceia, ele disse: fazei isto em memória de mim. Então isso é como um refrigério, um memorial que nos encoraja. Todas as vezes que fazemos, acalentando o nosso coração e fortalecendo com o amor com que Ele nos amou e com a esperança de que Ele há de voltar. Amém. Nós estamos, todas as vezes que temos a oportunidade de estar juntos, é isso que nós estamos anunciando, a morte do Senhor até que Ele venha. Na sua morte nós vemos o seu amor, no seu retorno nós temos a esperança. Agora, eu só queria, ainda focando mais especificamente na questão da morte do Senhor. Irmãos, nós nunca, claro, vamos conseguir esgotar o peso, nem a realidade, nem a profundidade do que foi o que Ele fez por nós na cruz. Aliás, não é à toa, como diz o irmão Otmani, e eu penso que isso é completamente verdade, que é o livro de Apocalipse, o livro da eternidade, que é o lugar onde Cristo é chamado de Cordeiro mais vezes na Bíblia. Pelo menos 26 vezes. Ele é chamado de Cordeiro pelo menos 2 vezes no Evangelho de João, uma vez na Epístola de Pedro, uma vez na Epístola aos Coríntios, mas 26 vezes no livro de Apocalipse. Para dizer para nós que a eternidade entrará. Nós estaremos para sempre na sua presença bendita e gloriosa, mas nós nunca vamos conhecer completamente o quão gloriosa foi a sua obra na cruz. Nós sempre vamos estar crescendo em amor e entendimento acerca disso. Então, não tenho nem um pouco a intenção de dizer que um pouquinho aqui de que tenho a compartilhar com os irmãos significa tudo isso. Mas como nós estamos crescendo e estaremos sempre crescendo em entendimento acerca disso, e como a presença do Espírito Santo se faz entre nós aqui real, eu penso que um pouquinho ele pode abrir para nós, né, enquanto nós lemos e meditamos. Então eu só queria, ainda falando sobre a morte do Senhor, ler com os irmãos 2 textos. Um é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21.
Versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O outro é Efésios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Principalmente o versículo 2. Mas vamos ler o 1 e o 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, a obra do Senhor Jesus por nós, na sua completa e mais abrangente contemplação, ela sempre vai refletir dois ângulos: o que Ele fez por nós diante de Deus e o que Ele fez por nós por causa da nossa necessidade. Uma coisa foi o que Ele fez nos representando para Deus. A outra coisa foi o que Ele realizou por causa da nossa necessidade. Nós, como vou falar aqui, somos por natureza, em Adão, egoístas. Até mesmo quando contemplamos a morte do Senhor, só olhamos o nosso aspecto. O ego está presente em nós até mesmo nessa hora. Nós não conseguimos talvez vir muito além. Mas os irmãos repararam que nos dois textos que nós lemos, um tem uma ênfase negativa e o outro tem uma ênfase positiva. A ênfase positiva está aqui, em Efésios 5, versículo 2. Cristo entregou-se a si mesmo por nós, a Deus, como sacrifício de aroma suave. 2 Coríntios 5, versículo 21, fala que Ele foi feito pecado por nós. Eu vou compartilhar uma coisa com os irmãos que tem a ver com algo que quebrou meu coração quando o Senhor, por graça dele, começou a mostrar isso de modo mais claro para mim. Se nós perguntarmos para qualquer irmão aqui por que foi que Cristo morreu, qualquer um de nós vai dizer: Ele morreu por causa dos meus pecados. Isso não está errado, mas isso é só um lado da história. É só apenas metade da história, não é completa. Ela tem um outro ângulo. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, se nós abrimos em Levítico, de 1 a 7, nós vamos ver 5 ofertas básicas. Algum irmão lembra da ordem? A primeira oferta, Levítico 1, o holocausto. Depois, oferta de cereais, oferta de manjares, a fina flor de farinha. Depois você tem o sacrifício da oferta pacífica, a oferta de paz, a oferta de pecado e a oferta de transgressão. Esses 5 sacrifícios básicos, sem contar as oblações, as libações e nem também os sacrifícios de ações de graça por votos específicos. Só essas 5 ofertas básicas que todo adorador deveria conhecer. Elas nos falam dos 2 aspectos principais da obra de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque os 3 primeiros são chamados de sacrifícios de aroma doce, ou sacrifícios de cheiro suave. E os 2 últimos não têm a expressão cheiro suave. Cada uma dessas 5 ofertas tem a sua característica. O holocausto era uma oferta que, como característica única dele, ele era consumido inteiro no altar para Deus. Ninguém participava de nada desse sacrifício no altar. Ele era dado inteiro, principalmente com a sua gordura, sendo queimado para que Deus respirasse aquele aroma e ficasse então satisfeito. Tem a ver com a satisfação de Deus. A partir, e assim, não só o holocausto, a oferta de manjares era uma oferta que era dito que se fazia propiciação sem derramamento de sangue. É a única oferta que não envolve derramamento de sangue, por ser de cereais. E dela o homem podia comer, o holocausto não. Na oferta de pacífica, também você tem agora Deus respirando o aroma, o sacerdote comendo do peito e o ofertante comendo da coxa. Então você tem o ofertante, o sacerdote e Deus participando. É uma oferta de reconciliação entre Deus e os seus filhos, e dos seus filhos para com seus filhos. É um tipo de Cristo como nossa paz.
Ele nos dá paz com Deus e Ele mesmo é a realidade de paz entre nós. Isso é um ponto. Todas essas ofertas têm uma ênfase positiva, por isso elas são chamadas de sacrifícios de aroma doce. Porque todas elas, irmão, estão dando algum tipo de satisfação em Deus. Agora tem as duas últimas, que não têm a expressão aroma suave. Elas são a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão, pela culpa. Também são um tipo de Cristo, mas como sendo feito pecado por nós e banido da face de Deus. E isso Deus não considera de aroma doce. Porque Deus tratou o nosso pecado, mas não foi prazeroso para Ele ter que lidar com os pecados. O pecado nunca é algo que dá prazer para Deus. Também tem uma outra característica, só estou falando assim de forma geral para tocar no ponto principal que eu quero dizer para os irmãos. Uma outra característica, o holocausto é queimado inteiro no altar. A oferta pelo pecado não é posta na sua inteireza sobre o altar. Se os irmãos lerem Levítico 4 com cuidado, os irmãos vão ver que a oferta pelo pecado, ela tinha algumas partes, as partes principais dela era queimado fora do arraial, fora do acampamento, até virar cinza. Uma oferta que não fosse colocada no altar na presença de Deus significa algo que Deus afasta dele, porque Deus abomina tal coisa. Deus tem que banir. E até mesmo, irmãos, eu achei isso maravilhoso. Lendo as expressões hebraicas usadas para o fogo da aroma doce do holocausto e o fogo da oferta pelo pecado, o Espírito Santo escolhe termos diferentes. Ele não usa o mesmo queimar para o holocausto como o queimar para a oferta pelo pecado. A palavra queimar, usada no holocausto em Levítico 1, até o termo holocausto, olás, é aquilo que sobe, é aquilo que acende, é aquilo que vai para Deus. Então, a palavra usada para queimar em Levítico 1, como um tipo de Cristo, dando satisfação a Deus em primeiro lugar, é uma palavra que significa incenso de perfume. É como você pegar o incenso e queimar e aquele perfume subindo. Deus respirava o cheiro da gordura que estava sendo queimado e aquilo dava satisfação para Deus. Porque a gordura, os irmãos sabem, é o acúmulo da energia. Portanto, ele representa o melhor da vida. Quando você está pondo a gordura e a gordura está queimando, irmãos, isso significa que essa vida está se gastando inteira para Deus. Em tipologia espiritual, isso significa amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Irmãos, essa é uma exigência que Deus tem de cada criatura que Ele criou. Sabe por quê? Porque Ele é digno disso. Deus é digno de ser amado, de receber toda a devoção do nosso coração. Então isso é retratado no holocausto. Quando o holocausto queima inteiro, é uma vida inteira para Deus. Dando a gordura, dando toda a sua energia para Ele. Isso é uma coisa positiva. Adão, quando foi criado neutro e foi criado para dar isso a Deus. Porque Efésios 1 diz o quê? Que Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Irmãos, vou falar uma coisa aqui para os irmãos, espero que os irmãos consigam entender. Deus é egocêntrico, embora não seja egoísta. O egocentrismo de Deus significa que tudo que Deus faz, Ele faz para si mesmo. E isso em Deus não é pecado. Porque quando Deus faz algo para si, Ele está fazendo para aquilo que é perfeito. O nosso egocentrismo se torna egoísmo pecaminoso, porque quando nós queremos que as coisas sejam para nós, nós estamos dirigindo ela para aquilo que não é perfeito e que não merece receber tal coisa. Mas quando Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória, as coisas encontram o seu sentido último nesse ato de dar a Deus o que Deus merece. Porque vamos supor que nós tenhamos um quadro, uma obra de arte aqui, e em vez de apreciar essa obra de arte que custou tanto para ser feita, alguém vem e joga tinta e lixo sobre isso, nós acharemos essa pessoa uma pessoa que não tem moral? Como que pode aquilo que deve ser mais valorizado ser desprezado? Irmãos, o que pode ser maior do que a glória de Deus? Deus é digno de querer e de exigir adoração, porque Ele é aquele que é o mais perfeito. Se Ele não zela pela sua glória, todo o universo entra em colapso. A saúde das criaturas e de todas as coisas depende de elas se relacionarem corretamente com a glória e a satisfação de Deus. E só nisso
é que todas as coisas encontram propósito, porque tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Ora, se as coisas não se dirigem no fim último para ele, elas não têm sentido. Então, irmãos, o holocausto fala disso. Fala daquilo que está sendo dado a Deus como é devido. Deus é digno de receber isso. Foi para isso que Adão foi feito. Para dar a Deus tudo que era devido. Mas Adão deu? Não. Então vamos lá. Adão foi criado e ele não deu a Deus o que é devido. E o que mais que ele fez? Ele deu a Deus o que é indevido. Você entendeu? Ele nem cumpriu aquilo que era o mínimo que ele deveria fazer, mas agora acrescentou dívida. Porque deu o que não é devido. Você entendeu que agora tem dois problemas aqui? Ele não atingiu o propósito por qual foi criado, glorificar a Deus, e ele deixou de dar a Deus e deu a Deus o que é indevido. Agora ele não somente não conseguiu atingir o nível mais alto, como ele desceu ao nível mais baixo. Nós temos uma conta para ser paga, e ainda que ela for paga, o homem também não atingiu o que deveria atingir. Está dando para os irmãos entenderem isso? Então dá para entender que a nossa necessidade é dupla. Como criaturas criadas, irmãos, nós só vamos encontrar satisfação quando damos a devida satisfação a Deus. Nós nunca demos isso, porque Adão caiu. Antes de Adão, o cabeça dos anjos também caiu. Então nenhuma criatura nesse universo havia dado a Deus aquilo para o qual ela veio existir. Como é que fica essa questão? E não somente não deu a Deus, porque vamos supor, irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo explicar. Vamos supor que Adão não tivesse pecado, não tivesse desobedecido a Deus. Ele era um homem neutro no jardim, não era? Ele não tinha ofendido a Deus no Éden, mas se ele ficasse ali na vida edênica, sem cometer o pecado, mas não comesse da árvore da vida, ele não estaria em dívida, mas ele também não teria dado o que é devido. Entendeu? Ele estaria neutro. Mas agora ele não somente não está neutro, porque não deu a Deus o que é devido, que era uma necessidade que ele foi criado para atingir, como ele também caiu abaixo do padrão. Então alguém tem que pagar os pratos quebrados e ainda dar o que é devido, que era o propósito original. Os irmãos estão entendendo? Deus deveria receber todo o amor, independente de Adão ter caído. O perdão dos pecados é só a primeira parte. Ainda Deus tem que receber todo o amor e adoração. Essa é a segunda parte. Por isso, irmãos, que a obra do Senhor Jesus tem dois lados. O Senhor Jesus ficou quantas horas na cruz? 6 horas. Elas são divididas em 2 horas de 3. Não é? Nas últimas 3 horas, Deus o desamparou. E como diz 2 Coríntios, ele foi feito o quê? Pecado por nós. Porque ele estava nos substituindo como nosso representante. Aquele que deveria receber o juízo, o aspecto penal. Porque se nós pecamos, alguém tem que pagar o prato quebrado. A justiça exige que haja punição pelo pecado. Deus não pode perdoar se primeiro ele não punir. Não é simples para Deus perdoar. Não é simples, irmãos, para Deus nos perdoar. Nós temos que ser julgados, punidos pelo que fizemos. Punidos e não punidos de qualquer forma, na tipologia do sacrifício pelo pecado. Essa tem que ser uma punição fora da presença de Deus, banido da sua santidade. E o fogo que tem que queimar tem que ser um fogo de destruição, porque o termo hebraico usado para o fogo que queima é um fogo que queima até destruir. Essa é a nossa porção. Deus tem que fazer isso, senão ele é injusto. O Senhor Jesus, nas últimas 3 horas, quando as trevas cobrem tudo e Deus o desampara, ele é o sacrifício pelo pecado, banido do arraial, fora da presença de Deus, sendo consumido pelo fogo da ira no nosso lugar. Essa é a primeira parte, irmãos, mas isso não é tudo. Ele não ficou só as últimas 3 horas na cruz, ele ficou as primeiras 3 horas. Então, o que ele estava fazendo nas primeiras 3 horas, se a hora do juízo foi só nas últimas 3? Eu só estou comentando isso aqui com os irmãos, possa. Eu não tenho capacidade. Eu gostaria que, se o Senhor for bondoso e misericordioso, que Ele abrisse os nossos olhos para tocar na preciosidade, na profundidade dessa obra para nós. Porque foi muito mais além. Nós contemplamos só as últimas 3 horas.
Porque é a parte que mais nos beneficia. É ele recebendo a ira que devia vir sobre nós. É a oferta pelo pecado, banido do... Lembra quando essa oferta era tirada fora do arraial, fora da presença de Deus e queimada e destruída? Assim o Senhor Jesus sofreu fora da porta da cidade. No Calvário, no monte da maldição, banido da face de Deus, desamparado. Só que isso é as últimas 3 horas. Eu pergunto para os irmãos, o que ele estava fazendo nas primeiras 3 horas? Quando Deus ainda não havia virado a face dele. Por que as primeiras 3 horas é necessário? Se a substituição que ele fez por nós foi só nas últimas 3. É aqui que entra o holocausto. Que vem primeiro. O holocausto vem antes da oferta pelo pecado. Assim também as primeiras 3 horas vêm antes das últimas 3. O que nos beneficia de forma direta é as últimas 3 horas. Irmão, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por Ele ter pagado a nossa dívida e morrido, banido da face de Deus em nosso lugar, irmãos. Nós nunca conheceremos o que é ser desamparado por Deus. Aliás, irmão, nenhuma criatura sabe o que é Deus virar o rosto dessa criatura. Ninguém sabe o que é isso. Você sabe o que é o inferno? O inferno não é inferno porque tem fogo. O inferno é inferno porque Deus não sorri para aquele lugar. Assim como nós estamos tendo comunhão do que significa o rosto de Deus aqui, com toda essa profundidade que isso envolve, ser privado desse rosto em todo sentido é a desolação e a desgraça de toda criatura. E por isso o inferno é inferno. Mas, irmãos, essa parte, as últimas 3 horas, o que ele estava fazendo nas primeiras, irmãos? O holocausto. Ele estava dando a Deus o que nenhuma criatura deu. Ele estava dando a Deus o que Deus era digno de receber. Sabe o que Deus era digno de receber? Todo o amor. Toda fé sem dúvida. Toda submissão. Toda doçura reverente. Nas primeiras 3 horas, Cristo está se dando não por causa dos homens. Cristo está dizendo assim, o querubim, Pai, desafiou o teu amor e a tua bondade, disse que o Senhor não é digno de ser amado. Ele disse isso para os anjos. Eu tenho uma proposta melhor que Deus, eu tenho algo melhor que Deus para dar. Ele colocou esse pensamento no coração dos homens, e os homens creram, e os homens também não amaram-te. Todos desconfiaram de ti. Todos duvidaram do teu amor. Todos, na hora da morte, na hora da dor mais profunda, nem mesmo Jó passou nesse teste. Não. Jó não blasfemou contra Deus, mas ele ousou duvidar dos tratamentos justos de Deus. Como pode Deus ser justo e me tratar assim se eu não me justo? Nenhuma criatura havia dado todo o amor e amado a Deus com a vida e com a morte até então. Então nenhuma criatura havia cumprido o propósito de glorificar a Deus. Os irmãos estão entendendo agora a questão da primeira parte? Quando Cristo está morrendo ali, dizendo Pai, perdoa-lhes, o relacionamento entre ele e o Pai não está sendo tocado ainda nas primeiras 3 horas. Ele está morrendo ali, irmãos, como o nosso representante, dando a Deus o que nós nunca demos. Amor. Ele amou o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força, porque até mesmo a sua vida física foi envolvida nesse amor. E para provar que é amor, irmãos, tem que ser até a morte. Vocês repararam que quando a gente leia de novo o texto de Efésios 5:2, aí está dito que ele se ofereceu a Deus em sacrifício de aroma suave. Não está dizendo que ele se ofereceu como oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado é o assunto de 2 Coríntios 5:21. Tem a ver com o nosso problema, que ele foi resolver nas últimas 3 horas. Por enquanto, irmão, ele está dando o que Deus merece receber e nunca recebeu. Ele está dizendo assim, Pai, com a minha vida e com a minha morte, ainda que fosse necessário morrer só para dizer que eu te amo, eu faria isso. Porque, Pai, aquilo que o Senhor nunca recebeu de nenhuma criatura, eu, como uma criatura, porque ele assumiu a nossa natureza de criatura, ele foi o representante da criatura. A sua carne era aquele véu com os querubins bordados que representam a criação.
A sua carne foi rasgada nessa adoração. Quando ele morreu, quando ele, nas 3 horas de angústia, desprezado, maltratado pelos homens, sangrando, pendurado ali, ele se entregava, ele estava dando a Deus na vida e na morte toda a adoração e justificando e vindicando a Deus. Ele tirou a mácula da dúvida lançada por Satanás, que nenhuma criatura poderia amar a Deus como Deus merece ser amado. Ele estava como o homem dizendo, ainda que eu morra, eu te amo. Eu te amo, Pai. E nada vai abalar o meu amor por ti. Por isso é sacrifício de aroma suave, não pelos pecadores, mas aroma suave a Deus. E quando o Pai recebeu essa adoração, irmãos, quando o Pai viu o Filho se entregando dessa forma, não tem a ver conosco ainda. Tem a ver com a alegria de Deus. Tem a ver com Deus, irmãos, ser vindicado. A honra de Deus tinha sido maculada, os irmãos estão entendendo? A rebelião de Satanás introduziu uma mancha na honra de Deus. Uma mancha que fazia qualquer criatura duvidar que Deus era realmente confiável. E essa dúvida que ele lançou no coração dos anjos, ele não é criativo, ele lançou a mesma dúvida no coração de Adão e Eva. Você vai acreditar mesmo em Deus? Na verdade, ele não tem boas intenções com você. Irmão, desde esse dia ninguém confiou 100%. Você está entendendo? O coração de Deus estava ferido. A honra de Deus tinha sofrido prejuízo. A questão é, que criatura vai dar a Deus aquilo para o qual a criação dele existiu? Deus precisava de alguém que representasse toda a criação entregando isso a ele. E quem? Senão o nosso Senhor Jesus. Ele deu a Deus tudo que era devido. Esse é o primeiro aspecto. Agora, isso tem uma consequência para conosco também, porque você pode ver que o texto de Efésios fala que ele se entregou a Deus em aroma suave, em algo que Deus respirava e ficava satisfeito por nós. Isso significa o quê? Que aquela coisa que Adão nunca deu e que nós, por nossa força, nunca poderíamos dar, nunca conseguiríamos amar a Deus dessa forma, nós somos aceitos assim no Filho. Quando eu e você cremos no Filho, cremos na morte dele e anunciamos que essa morte é para nós, Deus nos considera amando ele dessa forma. Deus diz que nós somos perfeitos em Cristo. Amém. Porque Cristo o amou de forma perfeita. Amém. Aí vem as últimas 3 horas. Ele já deu a Deus o que é devido. Agora ele vai tomar o nosso lugar. Para também receber a punição que nós deveríamos sofrer. E agora, irmãos, de holocausto que é queimado inteiro, como um olás, uma fumaça que sobe, ele é banido para fora da presença de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, ele precisava disso? Essa segunda parte, irmãos, foi puramente agora por amor a nós. A primeira parte foi principalmente por amor a Deus, embora nós estivéssemos colocados ali, indiretamente. Mas a segunda parte, irmão, depois de dar a Deus o que é devido, de dar a Deus todo o amor que Deus merecia receber e nunca recebeu, e de o Pai dizer, e de Ele confirmar que Ele é o amado do Pai, que sempre entregou tudo ao Pai, que necessidade tem de Ele agora ser feito pecado? Nenhuma. Essa segunda parte foi por mim e por você. De holocausto abençoado, de cheiro suave, ele é banido para longe de Deus e destruído no fogo da sua ira. Então aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Porque a expiação tem os dois lados. Há a compensação que precisava ser feita e há a punição que nós deveríamos receber. Agora, irmãos, em Cristo, nós temos maravilhosamente essas duas coisas. Amém. Nós somos filhos amados do Pai. O Pai não só nos perdoou, que foi o aspecto da segunda parte da obra, ele encontra satisfação em nós. Deus está satisfeito conosco, isso é mais do que perdão. Deus nos ama por causa do seu Filho, que amou o Pai, e como nosso representante deu a Deus o que nós não demos. E também Deus em Cristo nos perdoou.
porque Cristo foi feito pecado por nós. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Que nós possamos meditar nessas duas coisas. A oferta de holocausto e a oferta de pecado. A oferta de cheiro doce e a oferta destruída fora da presença de Deus. Tal é o Senhor Jesus, satisfazendo a Deus e a nós. E com base nisso, estamos aqui agora. Aleluia. Para louvá-lo, porque Ele é infinitamente digno. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.